E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência então ao estudo aí, de epidemias, endemias. Falamos muito sobre doenças nesse capítulo que fala da saúde pública. Então falamos de várias doenças. Eu trouxe alguns macetes legais aí para vocês e hoje vamos diferenciar o que é uma epidemia, o que é uma endemia e o que são pandemias, Então, bora lá dar uma conferida. Começando aí com uma definição importante, Antes de falar de epidemia, pandemia, eu preciso que você saiba um pouquinho de vocabulário, para daí sim a gente poder falar das epidemias. Você sabe qual é a diferença entre infecção e inflamação? A infecção é o quê? A infecção é quando tem a presença de um parasita, quando tem a presença de um micro-organismo invasor no corpo da pessoa. Aí a gente diz que a pessoa está infectada. Infectada, então, é a presença do parasita, a presença do micro-organismo. E a inflamação é a resposta imunológica que o teu corpo, o corpo de uma pessoa, o meu corpo pode fazer caso eu seja infectado por algum parasita, por algum micro-organismo. E quais são as respostas inflamatórias que o meu corpo pode ter? Primeiro, a questão do calor. O aumento da temperatura, a febre muitas vezes aparece após uma infecção. Então, ter febre significa que tem alguma coisa errada, significa que tem algum parasita ou algum micro-organismo que invadiu o corpo da pessoa. Não sei se você sabe, a febre cumpre um papel importante. O aumento da temperatura no corpo faz você se sentir mal, não faz? Faz você se sentir cansado, você se sentir com vontade de deitar, com vontade de descansar. Ao mesmo tempo que a febre faz você se sentir mal, o aumento da temperatura também mata muitas vezes o micro-organismo. Então, numa resposta inicial, é importante que você deixe a febre trabalhar um pouquinho. É lógico, se for uma febre muito alta, se for uma febre acima de 38, aí é importante você tomar um medicamento para baixar essa febre. Mas se for ali 37,8, deixa a febre trabalhar um pouquinho, porque a febre faz você passar mal, mas ela também mata micro-organismos que causam doenças. Certo? Bora lá então. Respostas inflamatórias. Então, primeiro, o aumento da temperatura. O rubor. O que é o rubor? A vermelhidão. Então, aumenta o fluxo sanguíneo naquele local. Pode inchar, como aumenta o fluxo de sangue no local. Incha, pode causar dor, chegando no estágio mais grave, numa perda de função. Certo? Agora a gente vai dar uma olhada aqui na questão de vocabulário. Quando você fala em parasitismo, quando você fala em doenças, você precisa saber algumas palavrinhas importantes. O que é o agente etiológico? O agente etiológico significa que é o parasita causador da doença. Então é quem causa uma doença, a gente diz que é o agente etiológico. Por exemplo, você viu lá que o agente etiológico da malária é um protozoário. O agente etiológico da doença de Chagas é um protozoário, certo? O agente etiológico da teníase é um verme plateuminto, Taenia solium ou Taenia saginata. Então, o agente etiológico é o parasita que causa a doença. O que é o hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo é aquele que tem o parasita e o parasita acaba realizando ali uma reprodução sexuada. Então, a gente diz que esse hospedeiro é o hospedeiro definitivo. Então, apresenta o parasita na fase adulta e esse parasita apresenta uma reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário é aquele que abriga o quê? O parasita numa fase larval e o parasita tem uma reprodução assexuada. Então essa é uma definição para hospedeiro intermediário. Parasita monoxeno ou monogenético. Um parasita monoxeno é um parasita que ele tem apenas um único hospedeiro. Então efetua o ciclo em um único hospedeiro. É um parasita monoxeno ou monogenético. Mas nós temos também um parasita digenético ou heteroxeno. E o parasita heteroxeno digenético é aquele parasita que tem dois hospedeiros. E aí sim pode ter hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário. Então efetua o ciclo obrigatoriamente em dois hospedeiros. E nós temos aí o vetor. O que é o vetor? O vetor é aquele que transmite o parasita. Então, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti transmite lá o vírus da dengue. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir o vírus da dengue, o vírus da zika, vírus da febre chikungunya. Então o vírus, ele acaba usando o mosquito como um vetor.
O mosquito é somente um veículo, é somente um vetor. E a profilaxia? Eu já vinha utilizando um pouco esse vocabulário, então você já está mais ou menos associado aí, né? Um pouco desse vocabulário. Mas eu precisava trazer isso para você, para que você entenda bem e não tenha dúvida em relação ao que é uma profilaxia. É uma prevenção, certo? Então, quando eu falo para você, como que previne essa doença? Qual é a profilaxia? Qual é a prevenção dessa doença? Com relação à diferença de endemia, epidemia e pandemia, vamos lá. O que é uma endemia? Endemia, o que é uma doença endêmica? É uma doença que é característica daquela região. É uma doença que só acontece em uma região, é característica de uma região. Por exemplo, quando a gente fala da malária, a malária aqui no Brasil, 99% dos casos de malária no Brasil, até mais de 99% dos casos de malária no Brasil, são da região amazônica. Então a malária no Brasil, a gente pode dizer que a malária no Brasil ela é endêmica da região amazônica, ou seja, é praticamente só na Amazônia que tem malária. Dificilmente em outras regiões do Brasil você vai pegar malária, a não ser na região amazônica. A malária também é endêmica de regiões da África, então é endêmica de determinadas regiões, certo? Uma doença endêmica é uma doença restrita então a uma determinada região. Uma epidemia é quando uma doença ela sai fora do controle, mas a nível ainda regional, a nível ainda de uma cidade, a nível ainda de um estado, a nível ainda de um país. Então eu tenho aqui, por exemplo, a curva azul é de uma endemia, ela permanece sempre constante, certo? A malária lá na região amazônica é sempre constante. Agora a epidemia, ela é constante durante um tempo, mas eventualmente você tem um surto de dengue no interior do Paraná, um surto de dengue em Minas Gerais, um surto de dengue lá no Amazonas. Então, eventualmente, você tem surtos de dengue. Então, você tem surto de dengue e ela permanece depois de um tempo constante. Daí vem outro surto. Então, veja que eu falei surto de dengue no estado do Paraná, surto de dengue no interior do Paraná, surto de dengue em Minas Gerais, surto de dengue no Amazonas. Então, quando a doença ela sai fora de controle, nós temos ali uma epidemia, mas ainda é um controle regional, a nível de estado, a nível de um país. Agora, quando a doença atinge todo mundo, a gente chama de pandemia. É o caso do coronavírus, é o caso da doença conhecida aí como Covid-19. Nesse momento em que o mundo inteiro está sofrendo com essa doença Covid-19 por conta do vírus SARS-CoV-2, nós estamos aí vivendo um momento, inclusive, de isolamento, que fez até que a gente pudesse se organizar para trazer esse tipo de aula para vocês aí à distância, é porque o mundo todo está vivendo uma pandemia. Pan quer dizer todo, né? Demos é mundo, então todo mundo está sofrendo com essa doença. É quando atinge continentes, então isso é pandemia. E como que surgem essas doenças? Muitas vezes pode ser desconhecido, a gente precisa pesquisar, precisa de estudos, ainda às vezes desconhecido, né? Muitas vezes, alguns povos acreditavam que era castigo de deuses, então eles justificavam, principalmente quando se tratava de doenças desconhecidas, era muito fácil você justificar que aquilo era um castigo de um deus, então castigo de deuses, né? Mas pode, né, com o aumento aí, com a evolução da ciência, e olha só a importância da ciência, com a evolução da microscopia, nós descobrimos que existem micro-organismos, que até então poderiam ser invisíveis, mas hoje, com auxílio microscópico, nós sabemos que existem vírus, que existem bactérias, que existem protozoários que causam doenças. Então, sabendo que existem micro-organismos que causam doenças, eu já não vou justificar que muitas doenças, então aí, olha, não tem como justificar, né, que uma malária é castigo de Deus. Não, ela é causada por um protozoário, certo? Então você tem aí os micro-organismos. E nós já vivemos uma era, gente, bacteriológica, onde as doenças que mais matavam o ser humano eram doenças bacterianas. Até que descobriram o quê? O antibiótico. E nós conseguimos vencer essa era bacteriológica. E na atualidade, nós vivemos uma era virológica. Essa era virológica, o que é a era virológica, gente? A era virológica é hoje
A gente se preocupa mais com doenças causadas por vírus do que doenças causadas por bactérias, por conta que a gente tem antibiótico. Só que os antibióticos, gente, eles vêm perdendo ação. Porque, não sei se você já ouviu falar em superbactérias, na atualidade nós temos bactérias que não respondem aos antibióticos que nós temos no mercado atualmente. Então talvez no futuro, e no futuro próximo, a gente possa viver novamente uma era bacteriológica por conta do quê? Da gente não ter antibiótico que mate bactérias. E aí a ciência está correndo atrás, né? correndo contra o tempo. Existe uma estimativa que em 2050 nós vamos deixar de viver essa era virológica como sendo a principal era, para a gente voltar para uma era bacteriológica. Para que isso não aconteça, é importante descobrir e desenvolver novos antibióticos. Legal? A humanidade, ela vive em coevolução com os micro-organismos. Então, quando surgem esses micro-organismos e eles causam doenças, quem morre? Uma boa parte aí da população pode morrer. Quando uma boa parte da população pode morrer, quem sobrevive? Quem é mais apto, quem tem características mais resistentes a determinados parasitas. Então a gente chama isso de coevolução. Ao longo do tempo, parasitas e o ser humano acabam coevoluindo. A humanidade tem essa coevolução aí com os micro-organismos. E como que podem surgir? Além de tudo, né, quando o ser humano causa desmatamento, quando a gente invade habitat natural de micro-organismos ou de outros, né, animais, a gente pode entrar em contato aí com vírus que talvez não era vírus do ser humano. Então, quando a gente fala de doenças, né, por exemplo, gripe, a gripe do frango, gripe do porco, né, devido aí ao vírus, né, influenza muitas vezes, nós agora vivemos esse momento de pandemia e em relação, né, ao coronavírus ter vindo aí de morcegos. Então, morcegos fazem parte do nosso cotidiano, mas quando a gente invade outros ambientes, quando a gente, né, acaba tendo contato com morcegos, existe a possibilidade desse contágio, certo? Então tá aí como que essas doenças podem surgir. Eu vou citar agora algumas pandemias aí famosas, né? Então você tem aqui a peste negra. A peste negra, gente, nós temos aqui um relato de mais ou menos 75 a 200 milhões de mortes. Isso é uma estimativa, 75 a 200 milhões de mortes. Que período foi esse, professor? 1343 a 1353, que foi o auge dessa doença. Essa doença é causada por uma bactéria, a bactéria é Yersinia pestis, então uma bactéria Yersinia pestis, que era transmitida aí por uma pulga, a pulga da espécie Xenopsila quiopsis. Então, hoje, né, a gente sabe que essa doença, então, ela foi causada por bactérias e transmitida aí por pulgas. Certo? Então, peste negra foi uma doença importante aí na história, né? Quando você estuda lá a história, você ouve, né? Você acaba escutando o professor de história falando um pouquinho mais aí da peste negra. Uma outra doença que dizimou aí muita gente, né? Você tem aqui a varíola. A varíola, gente, uma doença causada por um vírus de DNA, o ortopoxvírus variloá. O ortopoxvírus variloá, não precisa decorar esse nome, tá, gente? Eu estou citando só para que a informação fique bem completa, mas é importante saber que a varíola é uma doença causada por vírus. Essa doença, gente, que dizimou populações, né? Então, ela tem vacina, inclusive ela foi erradicada em 1977, mas ela dizimou populações. Dizimou populações. Uma doença, né, que foi muito importante aí por conta de também ser considerada aí uma pandemia. Então temos vacina? Temos vacina. Olha a importância da vacina, né? A vacinação evitou aí que as pessoas continuassem morrendo, e não é de hoje que nós aprendemos que o isolamento ele é importante. O isolamento já foi feito com outras pandemias no passado, então a gente vem aprendendo, né? Essa questão de quarentena e questão de isolamento não foi inventado agora. Não é algo novo, é algo que nós já aprendemos. Então, quando a gente percebe que tem uma pandemia que não tem medicamento, que não tem vacina, o melhor remédio é o isolamento, até que você tenha uma vacina, certo? Então a varíola também foi uma doença importante aí na história, né? Essa varíola, né, você tem aqui esse vírus
muito semelhante ao vírus de roedores e de gado. E as pessoas que manipulavam ali, tiravam o leite da vaca, os cientistas começaram a perceber, né? A gente vai falar aqui do Edward Jenner, e ele começou a observar que pessoas que manipulavam, que tiravam o leite da vaca, não pegavam a varíola. E é daí que surge o nome, né? Vacina. Vacina vem de vaca. Vem de vaca. Então surge vaca, né? Surge da vaca esse nome, vacina. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas aqui já deixo uma curiosidade para vocês, ó. Porque esse vírus é muito semelhante a vírus de roedores e vírus de gado. Uma outra doença importante que você estuda aí na história é a gripe espanhola. Gripe espanhola que teve ali, né, o auge de 1919, causada aí por um vírus influenza, então o famoso vírus influenza, que é o vírus da gripe do frango, né? Então também dizimou uma boa parte, né, uma grande concentração aí de gente, né, que sofreu com essa doença. Muitos morreram, em torno de 50 a 100 milhões de pessoas, ou até 5% da população mundial. Então a gripe espanhola também foi considerada aí uma pandemia, matou muita gente. Falando agora do SARS, a gente começa a chegar perto, né, do que a gente está vivendo aí com o coronavírus, que também é o mesmo vírus aqui que causou a SARS em 2003, que causou a MERS em 2012, que é um coronavírus. Só que o SARS de 2003 é o SARS-CoV, né? O SARS de 2020, 2019, 2020 agora é o SARS-CoV-2. Então, o vírus é o coronavírus. O que é o SARS, professor? Síndrome aguda respiratória severa. Síndrome aguda respiratória severa. Em 2003, o mundo viveu um momento pouco parecido com o que nós estamos vivendo agora. Essa doença surgiu na China, o mundo ficou em alerta porque imaginava que iria acontecer uma pandemia, mas felizmente não chegou ao Brasil, ó. Não chegou ao Brasil. Chegou ao Canadá, Estados Unidos, né? Matou algumas pessoas aí, né? Algumas pessoas foram mortas por essa doença, mas na época não chegou ao Brasil. Então aqui a gente tem casos prováveis, provavelmente na Colômbia, África do Sul ali, né? Mas não chegou ao Brasil. Agora, 2019, dezembro de 2019, nós tivemos um problema relacionado, um problema parecido, né? Só que o SARS é o SARS-CoV-2, é uma outra linhagem de coronavírus. E aí agora, dessa vez, atingiu o mundo todo, certo? Por isso a importância do isolamento. Nós tivemos em 2007 um problema relacionado ao Zika vírus. Quando você olha em 2007, né, você vê aqui regiões relacionadas ali ao Zika vírus. Olha aqui o Brasil, ó, nada, nenhum caso em 2007 em relação ao Zika vírus. Então em 2007 a gente nem falava em Zika vírus. Agora, olha só, 2015 nós tivemos um problema sério em relação ao Zika vírus. E isso, né, provavelmente está relacionado a quê, professor? Relacionado provavelmente à Copa das Confederações, que foi realizada em 2013. Essa situação de você ter hoje um mundo com facilidade de deslocamento, pessoas vindo da China, pessoas indo para a China, essa facilidade de deslocamento também facilita o quê? A dispersão desses vírus, né, desses parasitas. Então fica aí uma aula só para a gente entender um pouquinho de vocabulário e entender a diferença, o que é uma endemia, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia, e para a gente refletir um pouquinho, né, da importância que a gente tem aí, né, nosso papel também em relação à prevenção dessas doenças. Então, o que a gente pode fazer? Fazer a nossa parte, cuidados de higiene, utilizar álcool gel, utilizar máscaras quando você estiver em público. Quando você usa máscara, não é só para você se proteger, é para você proteger o seu semelhante. Se a outra pessoa usa máscara, os dois usam máscara, a chance de transmissão de um vírus é muito menor. Certo? Então fica a dica. Um grande abraço, gente. Finalizamos mais uma aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.